Primeiro de tudo, né? Para a gente começar, a gente precisa entender o que que é um triângulo. Então, o triângulo ele é o menor polígono que a gente consegue formar, tá bom? E o que que seria um polígono? É qualquer figura plana fechada formada por segmentos de reta, tá bom? Ó, aqui, por exemplo, a gente tem aí um exemplo de um polígono, tá? Que você tem aí uma figura fechada, certinho? Formada aqui, ó, olha, por segmentos de reta, por linhas retas, não curvas, beleza? No caso, o triângulo, ele é o menor que a gente consegue formar, porque tendo 3 pontinhos, você consegue fechar uma figura. Tendo 2, você só consegue traçar uma linha, né? Ok? Prontinho, deixa eu apagar isso aqui agora. Perfeito, tá? Então, o triângulo, como eu falei, ele é o menor polígono que a gente consegue formar, e a gente nele tem 3 vértices, que são esses pontinhos aqui, ó, tá? Que são os pontos que formam a figura. Nós temos 3 ângulos internos, que são essas aberturas aqui, né, entre os lados, ok? Que eu vou chamar aqui de alfa. Alfa não, vou chamar de Azinho mesmo, tá? Bzinho e Czinho, prontinho, ok? Temos 3 ângulos externos. Os ângulos externos, aqui tem um desenho melhor que eu vou mostrar para vocês, ó. São esses ângulos aqui de fora. Aí, como forma um ângulo externo, Juan? O ângulo externo ele é formado através de um lado e o prolongamento do outro lado, tá? Do lado adjacente, vizinho, digamos assim, tá bom? Consecutivo, né? Para ser mais exato. Aí, eu vou dizer, ó, que esse ladozinho aqui mede A, esse lado aqui mede B e o que sobra mede C, tá bom? Aí a primeira pergunta que a gente se faz é a seguinte: será que é possível a gente construir um triângulo com qualquer medida de lado? Será que isso é possível mesmo? Então, não. Existe uma condição para construir o triângulo. Condição que a gente chama de condição de existência, tá? Aqui, ó, vou escrever aqui para vocês. É a condição de existência de um triângulo. Jesus, ficou muito feio. Deixa eu reescrever isso aqui para ficar um pouquinho mais apresentável. Agora ficou melhor. Tá, mas qual é a condição para um triângulo existir? Então, qualquer um dos 3 lados precisa ser obrigatoriamente um valor entre a diferença absoluta dos outros dois e a soma dos outros dois lados. Como assim? Por exemplo, esse lado de medida A, ele precisa ser um valor entre B menos C e B mais C, tá bom? Ou seja, a gente coloca assim, módulo de B menos C é menor do que A, que é menor do que B mais C. Ou seja, o meu A ele precisa ser um valor entre a diferença do B e do C e a soma do B com C. Tá bom? Ok. Vou puxar mais para cá. Da mesma forma que o B também tem que ser um valor entre a diferença entre o A e o C e a soma do A com C.
E o mesmo vale para o C. Tem que ser um valor entre a diferença, não negativa, claro, entre o A e o B, e a soma entre o A e o B. Repararam que eu coloquei essas barrinhas aqui? Essas barrinhas, elas simbolizam módulo. Vou até puxar uma seta e vou escrever para vocês. Aqui, ó. Simboliza o quê? Simboliza módulo. O que é o módulo de um número? Digamos que é a distância dele até o zero, até a origem. Ou seja, se essa diferença aqui dentro der negativa, basta você tirar o menos, tá bom? Ok? Então, prontinho, criamos aí a condição de existência de um triângulo, ou seja, um triângulo ele pode existir se as três medidas dos seus lados respeitarem essa condição. Coloquei aqui um exemplo numérico para a gente fazer. Olha, é possível construir um triângulo com lados medindo 7, 9 e 12? Será que é possível? Vamos ver qual é a condição que a gente viu. Qualquer um dos lados do triângulo tem que ser um valor entre a diferença não negativa e a soma dos outros dois lados. Então, vamos lá. Por exemplo, o lado de medida 7, ele precisa ser um valor entre 12 menos 9 e 12 mais 9. Será que isso é verdade? Vamos ver. O 7, ele está entre 12 menos 9 e 12 mais 9. 12 menos 9 é 3. E 12 mais 9 é 21. O 7 ele está entre 3 e 21. Tá certo. Primeira condição foi satisfeita. Será que o 9 vai respeitar essa condição? Vamos ver. O 9 tem que ser um valor entre o módulo de 12 menos 7 e o módulo de 12 mais 7. 12 menos 7 é 5. E 12 mais 7 é 19. O 9 é um número entre 5 e 19? Sim, ele tá nesse meio aí, né? Então, essa segunda condição foi satisfeita. Será que a terceira vai ser satisfeita? Vamos ver. O 12, ele tem que estar entre o módulo de 9 menos 7 e 9 mais 7. 9 menos 7 é 2. E 9 mais 7 é 16. O 12 é um número entre 2 e 16? Até onde sabemos é. Então, também está satisfeita. Como as três condições foram satisfeitas, então eu digo que sim, é possível construir esse triângulo. Com essas medidas, sim, né? Opa. Sim, é possível. Pronto. Agora, vamos ver aqui o outro exemplo. Será que esse próximo é possível de ser criado também? Vamos ver, 6, 8 e 15. Será que a gente consegue criar um triângulo com essas medidas? Vamos ver. Ó, o 6, por exemplo, ele precisa ser um número entre 15 menos 8 e 15 mais 8. O módulo de 15 menos 8, né, é 7. 15 mais 8 é 23. Opa, peraí. O 6 está entre 7 e 23? Não, não tá. Então, já sei que isso aqui, ó, isso aqui não é possível, né? Isso aqui tá mais do que errado, né, gente? Aqui, ó, não tem como. Então, eu digo que não. Não é possível.
Queridos, essa primeira parte ficou clara para todos? Deixa eu voltar para ver se tem alguma coisa no chat. Um instante. Cadê? Perfeito, ó, tá tudo bem por enquanto, tá? Não vi ninguém gritando, então tá ok. Vamos voltar aqui, tá bom? Agora, qual é a próxima propriedade que eu tenho para destacar? Essa daqui, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, quanto é que tem que dar a soma dos ângulos internos de um triângulo? Alguém aí no chat quer arriscar e responder? Deixa eu ver aqui. Ó, tem gente aqui digitando. Isso, muito bem. 180 graus. Mas vocês sabem por que que é 180 graus? Por que que seria isso? Olha só, eu vou traçar aqui em cima, passando por um dos vértices, uma reta, tá? Essa reta que eu acabei de desenhar, ela é paralela a essa aqui de baixo, tá bom? Se elas são paralelas, significa o quê? Que elas têm a mesma inclinação, não é? Então, o que que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse ângulo está aqui é o mesmo que está aqui, ou seja, aqui também é B. E esse ângulo que está aqui é o mesmo que está aqui, ou seja, então aqui também é C. Os três juntos dão meia volta. Meia volta é 180 graus. Então eu consigo dizer que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Soma dos ângulos internos. A mais B mais C igual a 180 graus. Prontinho. Já temos aqui mais uma relação, queridos. A soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Perfeito. Agora, o próximo é o teorema do ângulo externo. Que raio de teorema é esse? O que esse teorema diz pra gente? Esse teorema diz que... Calma aí, foi mal. Esse teorema, ele diz que o ângulo externo de um triângulo, ele tem medida igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele. Vou traduzir, calma. Como assim? Olha só, eu tenho aqui esse ângulo que mede x, tá? Aí eu tenho aqui dois ângulos, né? Esse mede A, esse mede B, ok? Eu posso dizer que a medida desse ângulo x é igual à soma das medidas do A com B. Ou seja, eu consigo dizer que o meu x, ele é justamente A mais B. Aí você pode se perguntar, como assim? Não entendi isso. Você pode pensar dessa maneira. E eu vou te explicar. Por que que é isso? Olha só. Imagina aqui o seguinte. Vou desenhar aqui um terceiro ângulo, que eu aqui estou pintando de amarelo. Chamei de C. A gente sabe que o X e o C juntos formam meia volta. E meia volta é 180 graus. O A, o B e o C juntos são os três ângulos internos. Então, a soma deles tem que dar 180 graus. Numericamente,
as duas expressões são iguais, porque elas duas dão 180 graus. Então, você pode dizer que elas são iguais. Esse C daqui, se você mandar ele para o outro lado, ele vai diminuindo, então você pode cortar. Ou seja, restou para a gente que o X é o A mais o B. Ok? Ficou claro? Deixa eu tirar isso aqui. Vambora. Prontinho. Deixa eu ver se tem alguém no chat. Vamos ver. Tá tudo certo. Ah, obrigado, Raíssa. Obrigado. Perfeito. Então, eu vou voltar, tá bom? Vou voltar aqui, gente. Vamos lá. Aí, agora, vamos à classificação. Então, a gente pode classificar um triângulo de duas maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Como seria a classificação de um triângulo quanto aos lados? Eu consigo classificá-los quanto aos lados com 3 nomes. Se todos os lados tiverem a mesma medida, ou seja, se os lados do triângulo forem congruentes, os três têm a mesma medida, eu digo que eu tenho um triângulo equilátero. Prontinho. Aí, o triângulo equilátero, ele tem mais alguma coisa de especial? Além de ter todos os lados de mesma medida? Tem. Ele também tem todos os ângulos de mesma medida, tá bom? Então, eu consigo dizer que esse ângulo daqui é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. E como nós vimos aqui em cima que a soma dos ângulos internos é 180 graus, nós podemos dizer que cada ângulo aqui é 60 graus, visto que todos os três têm a mesma medida. Certinho? Prontinho, tá? Ok? O próximo, se eu tenho dois lados de mesma medida, pelo menos, eu digo que ele é um triângulo isósceles. Prontinho. E o que o triângulo isósceles ele tem também de especial? Ele tem mais alguma coisa? Tem, tá? O teorema do triângulo isósceles. Se eu tenho dois lados de mesma medida, automaticamente eu tenho também dois ângulos de mesma medida, tá bom? A gente diz que no triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. Apenas o ângulo do vértice é diferente, tá? A gente chama esse ângulo aqui, que é o ângulo diferente, de ângulo do vértice, tá bom? E aqui, ó, são os ângulos da base. Prontinho, ó. Perfeito. E agora, por fim, todos os lados têm medidas diferentes e todos os ângulos também têm medidas diferentes. De que triângulo estou falando? Estou falando do triângulo escaleno, tá? Nenhum lado é igual e nenhum ângulo é igual. Vamos só imaginar que seja isso, beleza? Então, de novo, todos os lados congruentes, de mesma medida. Eu digo que eu tenho um triângulo equilátero. Se eu tenho dois lados de mesma medida, ao menos, eu digo que eu tenho um triângulo isósceles. E por fim, se todos os lados forem diferentes,
eu digo que eu tenho um triângulo escaleno, beleza? Aí agora, a gente também consegue classificar quanto aos ângulos. Como é que funciona a classificação quanto aos ângulos? Da seguinte maneira: se todos os ângulos desse triângulo forem ângulos agudos, como assim agudos, Juan? Se todas essas medidas forem menores que 90 graus, eu digo que eu tenho um triângulo acutângulo. Ou seja, todos os meus ângulos internos têm medidas menores que 90, todos eles são agudos, beleza? Ok? Vou puxar uma seta aqui, ó. Agudos. Agudo. Pronto. Ah, Juan, quanto aos lados? Então, nesse caso, só estou classificando quanto aos ângulos, tá? Ok? É só a medida do ângulo que importa. Já já eu falo, quando tem os lados, que tipo de... Como a gente pode classificar ele quanto aos ângulos, tendo somente os lados. Aí agora, se eu tenho um ângulo reto, se eu tenho um ângulo reto... Ai, ficou feio, calma aí. Ah, agora sim. Se eu tenho um ângulo reto, como eu classifico esse triângulo? É um triângulo retângulo, tá? É um triângulo que tem um ângulo reto, triângulo retângulo, beleza? E por fim, quando eu tenho um ângulo que eu chamo de obtuso. O que é um ângulo obtuso, Juan? O ângulo obtuso é aquele que é maior do que 90, mas ele não chega a 180 graus, ele é bem aberto, tá? Por exemplo, sei lá, dá um exemplo, 120 graus, 115, 95, 170 graus. São ângulos obtusos, são maiores do que 90, certo? E menores do que 180, então ok. Aí, quando eu tenho um ângulo obtuso, eu digo que eu tenho um triângulo, o quê? Um triângulo obtusângulo. Tá bom? Aí agora, eu falei no início dessa parte que também dá para classificar quanto aos ângulos tendo medida dos lados apenas. E como é feito essa classificação? Aqui, gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Tem aqui, falar que aqui é o meu A, aqui é meu B e aqui é o meu C. Aqui A, B e C. Mesma coisa aqui, A, B e C. De modo que aconteça isso aqui, ó. O A é maior do que o B, que é maior do que o C, tá? Ok? Beleza. Gente, para o triângulo retângulo é mais tranquilo de lembrar, porque a gente lembra do famoso Teorema de Pitágoras. Aí você pode, de repente, virar para mim e falar: Juan, eu não lembro o que é o Teorema de Pitágoras, eu não aprendi o que é um Teorema de Pitágoras. Não tem problema, a gente vai ver aqui. O que é o Teorema de Pitágoras? Ele só serve para esse tipo de triângulo aqui, tá bom? Para triângulo retângulo. E como é que funciona o Teorema de Pitágoras? Você tem que... O maior lado é esse que está com a medida A, que ele tem um nome, tá? No triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa, tá bom? Vou puxar uma seta. E os lados menores, eles são chamados de catetos. Mas esses nomes só são no triângulo retângulo, tá? O maior se chama hipotenusa, que é o que está de frente para o ângulo reto sempre, e os menores são os catetos, que formam o ângulo reto. E o que o Teorema de Pitágoras diz para a gente? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se você pegar o maior lado e elevar ao quadrado, ele tem que dar a mesma coisa que se você pegar esse cara e elevar ao quadrado
esse cara elevar ao quadrado e depois fazer o quê? Somar, tá bom? Então, vamos agora reorganizar essa frase, né? Reformular, digamos assim, essa frase. É o quê? O quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos lados menores, tá bom? Se isso acontece, você já sabe que o triângulo é retângulo. Agora, se o quadrado do maior lado for menor que a soma dos quadrados dos lados menores, eu tenho um triângulo acutângulo. Se o quadrado do maior lado for maior do que a soma dos quadrados dos lados menores, então eu tenho um triângulo obtusângulo. Vamos voltar nesse exemplo aqui de cima. Estão vendo? Esse daqui, a gente viu que é possível formar um triângulo com esses lados, né? Aqui, ó, tá aqui. Mas aí se eu te perguntar qual é a classificação dele quanto aos ângulos? Quanto aos lados, eu sei que é escaleno, que os três são diferentes. Agora, quanto aos ângulos, qual seria a classificação? Vamos ver. O quadrado do maior lado, e aqui é a soma dos quadrados dos lados menores. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. 7 ao quadrado é 49. 9 ao quadrado é 81. Se vocês somarem, aqui vai dar 130. Ou seja, o quadrado do maior lado ainda é maior do que a soma dos quadrados dos lados menores. Se esse cara é maior do que a soma dos quadrados, então eu posso dizer que o triângulo é obtusângulo. Beleza? Tudo bem? Deixa eu ver o chat. Pá, vamos ver. Vamos ver. Eu acho. Olha, tem 3 mensagens. Todos os ângulos são 60 graus. Sim, sim, somente no triângulo equilátero. Exatamente, tá? Só no triângulo equilátero. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Gente, eu coloquei um exemplinho aqui pra gente fazer. Ó, aqui, ó. A gente tem que calcular a medida desse x aí. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, quando tem esses tracinhos assim, estão vendo? Significa que eu estou dizendo que esse lado é igual a esse, porque os dois têm 2 tracinhos. Esse lado aqui é igual a esse, os dois têm 3 tracinhos. Ó, pensa comigo o seguinte. Se esse lado daqui é igual a esse lado aqui, então eu tenho triângulo isósceles. Logo, esse ângulo daqui é o mesmo que está aqui. Ok? Tem como eu descobrir qual é a medida desse ângulo? Tem. Aqui, ó, aqui é quanto falta para dar 180. Então vamos lá, vamos contar. De 118 para 180 falta 62. Então eu já sei que aqui é 62 graus. Aqui também vai ser. Ok? Porque esse lado é igual a esse. Portanto, esse ângulo é igual a esse. Agora, se eu sei que esse lado é o mesmo que esse, então eu também já sei que esse ângulo é o mesmo que esse. Vamos lá. Aqui em cima é 30. Então, para dar 180, falta 150. Por que tem que ser em relação ao 180? Porque a soma desses três que eu destaquei é 180. Se já temos 30, falta 150. Como eu sei que esses dois medem a mesma coisa, então pego 150 e divido para 2. 75 para cada um. Ok?
Agora, gente, eu tenho certeza que ficou molezinha para cada um de vocês, porque olha aqui, ó, até ampliei para vocês verem. Esses três juntos, eles estão dando meia volta, ou seja, eles estão dando 180 graus. Então agora é só você ver quanto falta para o x ficar como 180 graus. Quanto falta para o x para dar 180 graus ao todo? Perdão. Então vamos lá, vamos escrever aqui. Vai ficar então x mais 75 graus mais 62 graus igual a 180. 75 com 62 dá 137. Então, nosso x, ele vai ser exatamente aí o quê? Ele vai ser 180 menos 137. Logo, o x vai ser 43 graus. Tá bom? Ok. Agora eu vou colocar aqui um outro para a gente fazer. Deixa eu botar aqui, letra B. Ó, socorro, tá horrível. Calma aí, gente. Só fazer aqui um desenho um pouquinho melhor. Aí vamos ver. Agora ficou um pouco melhor. Uhum, ó, estamos melhorando, né? Ficou perfeito. Pronto. Aqui 98 graus, tá? Aqui estão o nosso X, que é A, B, C e D. Aí, a gente sabe que a medida de A até B é a mesma medida de B até C, que é a mesma medida de C até D. Como a gente vai fazer para calcular o x? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que destacar quais são os iguais, não é? A gente sabe que, ó, AB é igual a BC, que é igual a CD, né? Prontinho. Ou seja, vamos começar nesse triângulozinho daqui, estão vendo? Vamos começar nele. Pronto. Eu sei que esse ângulo daqui é o mesmo que está aqui. Por quê? Porque esse lado é igual a esse, certo? Então, aqui já é 98. Só que tudo aqui, ó, dá 180. Como já tem 98, então aqui é 82, tá? Mesma coisa aqui do lado. Como eu já sei que aqui é 82, então eu sei quanto é esse ângulo daqui que eu vou pintar de amarelo. Por quê? Porque a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. 82 com 82 já dá 164. Para dar 180, falta 16. Prontinho. E quanto vai ser esse ângulo daqui?
esse daqui, que por sinal é igual a esse, né? Visto que esse lado é igual a esse. Bom, teorema do ângulo externo. O carinha de fora é igual à soma dos dois de dentro, que estão longe dele, né? Matematicamente falando, o teorema diz que o ângulo externo em um triângulo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele, não vizinhos dele, né? Então o carinha de fora é igual à soma dos de dentro que estão longe dele. Então, eu digo que aqui é 41 e aqui também é 41. Por quê? Porque eu já sei que esse lado é igual a esse. A questão falou isso pra gente. Que o AB é igual a BC. Matou. Porque os três juntos aqui tem que dar 180 graus. Então, já conseguimos dizer quanto é o nosso x. Por quê? 41 mais 16 mais o x é 180. 41 com 16 é 57. Mais o x igual a 180. Mando diminuindo, o que vai ser o nosso x? Vai ser 123. Olha que coisa linda. Fizemos, viu? Ó, só com o que a gente viu aqui, né? Aplicando as propriedades, já vimos. Tudo bem, queridos? Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta para mim. Vamos ver. E não. Olha. Ah, não. Raíssa está digitando. Tudo certo, tudo jóia, tudo sim, prof. Então, perfeito. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá que a gente já tá finalizando, tá? Pronto. Aí agora, só pra gente fechar, eu vou colocar aqui para vocês as 3 sevianas notáveis. Primeiro de tudo, o que é seviana? Triângulo não tem diagonal, isso sabemos. Mas triângulo tem um negócio que a gente chama de seviana. O que é seviana num triângulo? Seviana é qualquer segmento que a gente traça de um triângulo ligando um vértice a algum ponto do lado oposto, tá bom? Dividindo ele em mais triângulos, ok? Qualquer linha que a gente traça é uma seviana. Se eu pegar, por exemplo, desse vértice aqui, ligo com esse lado, tracei outra seviana, beleza? Agora, tem algumas que têm propriedades específicas. Que sevianas são essas? Vem comigo. Se você pega, liga Se você pega e liga um vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto, e o que é ponto médio? Ele divide o segmento no meio, tá? Eu digo que eu tenho uma mediana. Isso daqui é a mediana, tá bom? Ela liga o vértice, qualquer vértice do triângulo, ao ponto médio do lado oposto. E não necessariamente eu só terei uma mediana, tá? Porque estamos falando de um triângulo, né?
triângulo ele tem 3 vértices, então eu vou ter uma de cada vértice, né? Então aqui, ó, eu posso ter uma outra pra cá e uma outra. Eita, ficou horrível, calma aí. E uma outra pra cá. Prontinho. E elas três se encontram num ponto. Que ponto é esse? Esse ponto, ele é o baricentro. É o ponto de encontro das medianas, tá? Beleza? E o que que o baricentro faz? Vou escrever aqui para vocês, ó. Aqui, ó, importante, isso aqui é beça, o Enem cobra, tá? Ele divide a mediana, tá, na razão 2/1. O que que isso quer dizer? Vamos colocar aqui, ó, ao pé da letra mesmo, tá? Bem raiz, para vocês entenderem. Pedaço maior é igual a 2 vezes o pedaço menor. Ó, bem raiz mesmo. Aqui, por exemplo, olha aqui, essa mediana. De A até G é o dobro de G até M. Então, se eu falar que aqui é 4, aqui em cima é 8. Se eu falasse que aqui em cima é 12, aqui embaixo é 6. Ok? Tudo bem? Por que que eu tô falando isso? Porque o Enem, ultimamente, ele tem se mostrado interessado nessas propriedades, tá? Não sei se vocês já chegaram a ver questões de provas anteriores, mas recentemente caiu uma sim, que essas distâncias eram iguais, tá? Aí se você ligasse aqui, formava um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Aí você teria que saber que no triângulo equilátero, a mediana coincide com a altura, então isso aqui é o dobro disso daqui, ok? Aí teria que saber essa informação. Agora, rápido, porque a gente só tem 6 minutos, 5, na verdade, agora. Bissetriz, a próxima. Bissetriz é o seguinte. A gente sabe que a bissetriz ela divide um ângulo interno ao meio, certo? Ah, deixa eu só melhorar. Não era para o desenho ficar assim, não. Ah, melhorou. Prontinho. Então, ó, na bissetriz, se você puxar aqui ela vai dividir esse ângulo em dois de mesma medida, tá bom? Posso falar que aqui é alfa e aqui também é alfa, ok? E você tem isso saindo dos outros vértices também, tá? Ok? Você pode ter para cá e para cá. Aí você divide esse ângulo em dois de mesma medida e esse ângulo daqui em dois de mesma medida. Prontinho. Aí o ponto de encontro das bissetrizes. Esse ponto que eu estou colocando com a letra I, ele tem nome? Tem.
Ele é o incentro, tá? Ele é o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo. E para fechar, a última seviana notável, claro, é a altura. Como a gente define Ai, ficou horrível. Eu esqueci de apertar. Prontinho. Como a gente define a altura? A altura, gente, é basicamente a distância de um vértice a um lado, tá? Ou seja, é você ligar do vértice ao lado formando 90 graus. Prontinho. É isso, tá? Tem que formar um ângulo reto. E as três alturas concorrem, elas se encontram em um ponto. Esse ponto O aí, ele tem um nome, ele é o ortocentro, ponto de encontro das alturas. Um detalhe sobre o incentro. Ele também, ó, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo, tá bom? Ou seja, a partir dele a gente consegue desenhar uma circunferência aqui, tá bom? Tocando todos os lados do triângulo, ok? Tudo bem? Perfeito, gente. Só faltou a mediatriz, mas eu posso comentar na próxima aula, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Voltei. Parece nome de comida. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Mas o que importa é, vocês entenderam esse conceito seviana, embora vocês não tenham ouvido esse termo? As três alturas têm o mesmo valor? Muito obrigado por essa pergunta. Só no triângulo equilátero elas têm o mesmo valor, tá bom? Se for escaleno, não tem. E se for isósceles, duas tem e uma não, ok? O triângulo equilátero ele é o único que ele é perfeitinho, digamos assim, que ele tem todas as sevianas coincidindo, tá? Além dele ter três lados congruentes, três ângulos congruentes, cada um mede 180, cada um mede 60 graus, você tem todas as sevianas notáveis coincidindo. Ou seja, bissetriz, altura e mediana no triângulo equilátero é tudo a mesma coisa, tá? As duas que puxam dos lados com o mesmo tamanho no isósceles, exatamente isso, ó. Exatamente. Eu acho que a minha tela ainda está compartilhando, né? Deixa eu ver. Tá sim. Então, olha só, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, rapidinho. Ó, aqui, triângulo isósceles. Tá. Como esse lado é igual a esse, a gente sabe que esse ângulo é o mesmo que esse, certo? Aí, essa altura daqui é a mesma que essa daqui. Porém, aqui, como é o lado diferente, essa daqui é a altura diferente, que por sinal ela também funciona como bissetriz, ou seja, divide esse ângulozinho no meio, e como mediana, divide esse lado no meio, tá bom? Ok?
Perfeito. Tá, gente. Então, não, o Enem costuma cobrar o equilátero. O Enem geralmente cobra o equilátero. Nos últimos anos foi, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui, antes que eu me esqueça. Foi. Então, gente, finalizamos a aula, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês aí, tá bom? Agora vocês têm, se eu não me engano, a monitoria, a tutoria, se eu não me engano, tá? A gente se vê semana que vem, tá bom? Eu vou pedir para colocarem o material para vocês, ou eu mesmo coloco, para vocês treinarem durante a semana, e se for o caso, caso vocês tenham dúvida, vocês me trazerem na próxima aula, tá? Ou então, de repente, não sei se deve ter algum portal, provavelmente aqui, algum, como é que é o nome? Algum fórum. Aí, se de repente, eu mesmo respondo, tá bom? Ó, um beijão aí para vocês, se cuidem, e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau.